Amém? Mas é bom que você esteja aqui. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe. Muito obrigado porque o Senhor tem uma palavra para ministrar ao nosso coração. Muito obrigado, Deus, pelas tensões, pelas crises. Muito obrigado também, ó Deus, pelo alívio e pela Tua misericórdia. Porque, ó Deus, dessa forma nós estamos vivendo e, ó Deus, nossa vida ela tem um único propósito de glorificar o Teu nome. Então, abençoa agora essa manhã, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, ministra a Tua palavra em nossos corações, para que possamos receber, ó Deus, a Tua palavra, e assim, ó Deus, ministrados, abençoados pela Tua palavra, possamos, ó Pai, ó Deus, glorificar o Teu nome através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente continuar a palavra que a gente começou semana passada, e basicamente eu vou continuar a partir do livro de Ezequiel, capítulo 34, algo que sempre me chama a atenção é a questão de território. E eu sempre falo isso, sempre falei, que Deus é um Deus territorial. Deus é um Deus que se importa com o lugar. Deus é um Deus que realmente, Ele dá atenção ao lugar que nós estamos. Uma vez, eu me lembro que numa mensagem destas, que eu já falei isso tantas vezes, mas eu pedi para as pessoas que estavam atrás se levantarem, as pessoas que estavam na frente se levantarem e mudar de lugar. E como incomoda quando a gente acostuma com o lugar e Deus manda a gente mudar de lugar, né? E como é interessante quando Deus faz esse movimento na nossa vida. Também falei que, às vezes, quando você está aí sentado e tem um apelo ou uma proposta para que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, são tantas propostas, para aceitar Jesus, para pedir perdão, para reconhecer que Jesus ele é o dono de todas as coisas. Essa distância da sua cadeira até aqui é uma distância, às vezes, intransponível. E somente pelo Espírito você vai conseguir fazer esse movimento. Né, a sua mente fala, não precisa, eu estou aqui, é tão fácil, é a mesma coisa, não muda nada. Mas o movimento de Deus, ele acontece falando de lugares. E é interessante que eu estava, essa semana, ouvindo músicas, e eu sempre, repetidas vezes, ouço o áudio da sala de oração. Porque, às vezes, você ouve uma canção e ela alimenta a sua alma, edifica o seu espírito, mas a sala de oração, que é um movimento que acontece, um movimento de Deus, que acontece aqui na igreja toda quarta-feira, e ali acontecem coisas de Deus nesse lugar, para esse lugar. E eu fico maravilhado de ver aquilo que Deus faz. E, às vezes, a gente nem tem a percepção do que acontece, mas... E eu tenho ouvido semanalmente o movimento que acontece aqui na sala de oração. E como eu sou abençoado pelo alimento que Deus dá nesse lugar, para as pessoas desse lugar e para aquilo que acontece nesse lugar. E por que eu estou falando isso? Porque na semana passada a gente começou uma palavra falando sobre pastor, falando sobre ovelha, sobre o relacionamento de pastor e ovelha. E uma das coisas que envolve o relacionamento do pastor e a ovelha é o aprisco. E o que é aprisco? É exatamente o lugar onde Deus ele nos guarda, Ele cuida das nossas vidas. Dentro da visão aqui do Ministério Palavra da Verdade, a gente tem essa visão de cuidado. Então, na semana passada, falamos sobre a autoridade e a graça para cuidar de pessoas. E a autoridade e a graça para sermos cuidados. Porque nem todo mundo abre o seu coração ou se permite que algumas outras pessoas entrem no lugar que você escolheu estar. E esse lugar, então, representa as suas escolhas, suas decisões, os seus movimentos, enfim, a sua própria vida. E é preciso autoridade para deixar alguém entrar no nosso lugar. E eu falava sobre essa relação do pastor e da ovelha, e da dificuldade, às vezes, quando existe um entendimento de que ser cuidado é não ser contrariado, ou de que ser cuidado é que suas ideias, suas opiniões, ou seu lugar, ele seja sempre o lugar certo, quando, na verdade, Deus quer trazer para nós movimentos. E a gente vê aquela ação de Jesus,
quando havia um homem enfermo há 38 anos, diz o texto bíblico que ele jazia paralítico do lado do tanque de Betesda, porque a Bíblia fala que havia um movimento nas águas e aquele que entrasse primeiro naquele tanque seria curado. E aquele homem, então, a gente não sabe se de fato isso era uma verdade ou se isso era uma superstição ou o entendimento do povo daquela época. Mas o fato é que aquele homem tinha uma fé, e aquela fé ela estava sendo colocada no movimento que acontecia dentro daquele tanque. E Jesus fala: meu filho, você, o que você está fazendo aqui? Olha, eu estou aqui já há tanto tempo, mas quando eu entro na água, vou tentar entrar na água, alguém já entrou. E ele, 38 anos, e ele não desistiu do lugar onde ele estava. Ele não parou de acreditar. A gente nem sabe se aquilo é verdade ou não, mas ele não parou de acreditar. E então o fundamento do cuidado, ou o fundamento de ser ovelha, consiste na capacidade que você tem de continuar acreditando que Deus cuida da sua vida. Falava também semana passada de que, às vezes, a gente prefere acreditar na palavra de um terapeuta, na palavra de um médico, na palavra de um amigo, em vez de acreditar na palavra de Deus, do Senhor das nossas vidas. É preciso, de fato, que a gente possa, enquanto ovelha, entender que o relacionamento que Deus pretende, enquanto Supremo Pastor, o relacionamento que Deus pretende conosco, ele precisa estar em primeiro lugar, ele precisa ser acima, ele precisa ser um relacionamento de prioridade àquilo que Deus fala aos nossos corações, ou aquilo que Deus pretende para as nossas vidas. Afinal de contas, Jesus é o caminho. Amém, queridos? Agora, o que significa ser Jesus o caminho? Significa que ele propõe, que ele dá uma ideia, que ele faz uma intervenção, e ele espera que você siga por aquele caminho, que às vezes vai ser muito diferente do que o médico diz, do que o terapeuta diz, do que o amigo diz, às vezes até do que a própria família diz. E então, o que Jesus diz para as suas ovelhas? É preciso uma autoridade para que você seja ovelha. É preciso autoridade para que você continue acreditando que o Senhor é o meu pastor e de nada o meu pastor vai me deixar sentir falta. Pode ser que eu não tenha tudo o que eu quero, mas de nada o meu Senhor vai me deixar sentir falta. Essa palavra fala de suficiência. De nada eu vou sentir falta, porque o meu pastor vai me dar todas as coisas. O meu pastor me dá um lugar, o meu pastor me dá um aprisco, o meu pastor me dá um alimento, e eu não vou sentir falta de nada. Mas se eu sinto falta de alguma coisa, absolutamente eu não me sinto completo. E essa incapacidade de me sentir completo, ela vai me fazer querer suprir a minha necessidade. Ela vai querer jogar para mim novas opções ou novas possibilidades, né? Foi quinta-feira, na hora do almoço, eu, Drica e Giovana estávamos em casa e os três estávamos com pouca fome. E deu a hora do almoço e sentamos à mesa para comer. E aí o nosso papo foi: é excelente quando a gente senta para comer e não está com muita fome. Por quê? Porque a gente acaba comendo menos. Outro dia a Giovana saiu para comer um rodízio de pizza e quando ela voltou, eu falei: você está com fome, quer comer alguma coisa? Hã? Claro que não. Porque quando nós estamos saciados ou com a barriga cheia, a gente não consegue comer mais. E é esse entendimento de suficiência que é a proposta de Deus para as nossas vidas. Ele, Deus, o Supremo Pastor, ele propõe ser aquele que nos satisfaz, aquele que supre em Cristo cada uma de todas as nossas necessidades. E é esse relacionamento de ovelha que nós buscamos ou colocamos como um alvo a ser alcançado diante de Deus, quando o Senhor, ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Porque alguém que não tem uma necessidade não vai buscar fora de Deus a solução.
Você já parou para pensar por que há promiscuidade? Por que há relacionamentos sexuais desenfreados? Por que há tanta gente transando, desculpa o termo, mas isso é falada comumente, com tanta gente por aí? Por quê? Porque aquele relacionamento, aquele sexo, aquela intimidade, ela não é suficiente. Então eu preciso buscar outra. Por que tanta gente está abandonando o relacionamento conjugal, né? E está começando a abandonar essa ideia de relacionamento conjugal e sai fora e às vezes aí fica com 2, fica com 3, fica com 4, às vezes fica com ninguém. Por quê? Porque aquele marido e aquela mulher já não são mais suficientes. Então, quando Deus colocou Adão lá no Éden, Ele colocou Adão no lugar certo, Ele fez um lugar para Adão e disse para Adão: Adão, tudo que você tem aqui é suficiente para você. Você nem precisa comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo que eu te dou já é o suficiente. Mas Adão e Eva, eu digo Adão e Eva porque ele acabou aceitando a ideia de Eva. Ele acabou assumindo aquela proposta de Eva no lugar da proposta de Deus. Ele acabou aceitando a opinião da esposa, da mulher a quem ele amava, em vez de seguir a proposta da palavra de Deus. E daí a necessidade da autoridade de ser ovelha, porque às vezes você vai precisar dizer não a pessoas que você ama, a pessoas que você quer bem, a pessoas que você não quer que fiquem magoadas com você, mas você vai dizer para elas: não, eu não vou fazer isso. Mas Adão não teve essa capacidade, e Adão cedeu, e Eva cedeu. E o que isso representou, aí que a gente chama de pecado original? Alguns dizem que foi orgulho, outros dizem que foi desobediência, e eu não sei o que foi, mas uma coisa eu tenho certeza que foi. Foi a incapacidade de entender que Deus era suficiente. Precisava de alguma coisa a mais, precisava de alguma coisa melhor. Então, na verdade, quando a gente não se satisfaz, a gente vai buscar alguma coisa a mais, alguma coisa melhor. E aí, essa busca, ela nos faz movimentar. Ela nos faz movimentar. Nem todo movimento é um movimento abençoado. Adão e Eva buscaram algo a mais, que não estava em Deus. Mas não estava em Deus porque Deus não era suficiente, ou não estava em Deus porque eles não conseguiram acreditar e permanecer como aqueles filhos ou ovelhas do Supremo Pastor. E aí foram buscar algo a mais que eles não tinham. E é esse relacionamento que a gente chama de santidade, de pecado, ou essa coisa entre o homem e Deus, que eu quero trazer para você dentro da realidade de pastor e de ovelha, dentro da realidade de você, enquanto ovelha, ser filho ou pastoreado pelo Supremo Pastor, que te dá uma ideia, e que te coloca no lugar, e que propõe para você um aprisco, e propõe para você algumas coisas. Porém, se o Senhor não for o seu pastor, você vai acabar sentindo falta de muitas coisas. E sentindo falta de muitas coisas, você vai buscar suprir a sua falta. Então, a autoridade que precisamos ter enquanto ovelhas é o entendimento de que Deus, Ele vai suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades. Senão eu vou começar a mudar, continuamente mudar. Essa foi uma palavra que já estava pronta desde a semana passada. Eu tentei falar aqui sobre ela e prometi a vocês que continuaria. Quem veio aqui semana passada? Então você ouviu o início dessa mensagem. E agora é a continuidade dela. A autoridade e a graça para sermos ovelhas do Supremo Pastor. Então, tudo começa pela fé. É a capacidade que eu tenho de acreditar que o que Deus propõe para mim é suficiente. A não consciência de que Deus supre tudo o que eu preciso vai me levar a sentir uma falta, vai me levar a sentir um vazio, vai me levar a sentir uma necessidade de algo mais para suprir aquilo que eu não tenho, mas quero, e Deus não me dá. A incapacidade de entender que Deus é suficiente, que Deus me basta, ou que a tua graça
me basta, vai me levar a movimentos, a decisões, a opções, a escolhas, a posturas que vão me levar a uma busca, seja na psicologia, seja na economia, seja na política, e eu vou buscando bandeiras que eu vou defender, ou que eu vou acreditar, ou que eu vou me dedicar para suprir aquilo que Cristo não me supriu, para suprir aquilo que eu ainda não alcancei na plenitude. Por isso que, lá no Antigo Testamento, um dos títulos de Deus, e falamos tanto aqui dos títulos de Deus enquanto cantávamos, era Jeová Nissi, ou o Senhor é a minha bandeira. Não é uma bandeira ideológica, não é uma bandeira de opção humana, mas o Senhor é a minha bandeira. Quando olham para mim, vão ver a bandeira do Senhor na minha vida. Não vão ver a bandeira do Flamengo, nem do Vasco, nem do Brasil. Eu me lembro que eu estava lá, eu era em 1994, membro da igreja lá de Bento Ribeiro, e final da Copa do Mundo, Brasil e Itália. Roberto Baggio bateu aquele pênalti para fora, a igreja vazia. As ovelhas estavam dizendo, a minha bandeira é do Brasil. Porque aí a gente começa a ver que quando há uma ausência, quando há uma falta, ou quando há uma não suficiência, a gente vai querendo suprir a nossa necessidade em outras coisas. E eu fui no culto, eu estava lá no culto, e para mim foi muito prazeroso, muito significativo, a decisão que eu tomei de entender que Deus era suficiente na minha vida, porque essa é uma decisão de santidade. Então, a ovelha, ela recebe um local, recebe um aprisco, para que ela possa ser protegida naquele local, naquele aprisco. A gente chama igreja de um aprisco menor, a gente chama reino de Deus como um aprisco maior. Eu não posso sair do reino de Deus, porque se eu saio do reino de Deus, eu saio ali do domínio do rei. Eu saio do domínio daquele que me protege, daquele que tem, o Senhor dos Exércitos tem seus exércitos, eu saio do domínio daquele que é a minha retaguarda, é a minha dianteira, e quando eu saio do domínio desse supremo pastor, eu fico à mercê do ataque do inimigo, eu fico à mercê do ataque do opositor. E muita gente tem um entendimento equivocado de que é automático a proteção de Deus, é automático o cuidado de Deus, é automático as benesses ou as bênçãos de Deus, embora a Bíblia apresente que quando um filho, um dos dois pródigos, resolveu sair do aprisco, sair do lugar de Deus, ele foi para a rua, à primeira vista ele tinha toda a liberdade, mas quando ele foi e ele saiu do lugar que Deus queria que ele ficasse, ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele não foi protegido, ele não foi guardado, pelo contrário, ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele desejava comer e não tinha alimento, ele passou mais necessidades do que aquelas necessidades que ele passava na casa do pai. Porque se ele entendia que passava necessidades na casa do pai, quando ele foi para a rua, ele também passou necessidade, só que muito pior. Então, há uma teologia equivocada de que Deus estará nos cuidando, estará nos guardando, de que Deus estará nos protegendo, chamada uma graça barata. Uma graça barata, de que é tudo automático, de que eu sou bom, Deus me ama e vai dar tudo certo. Então, a gente vai vendo a importância do aprisco, a importância do lugar que Deus nos coloca para que a gente não saia dele. Ainda em Lucas, capítulo 24, a gente vê a ideia dos dois amigos que eram discípulos de Jesus e que estavam andando juntos, mas os dois estavam se atrapalhando. Os dois estavam no lugar da bênção, mas os dois ficaram decepcionados. Os dois estavam no lugar onde as coisas iriam acontecer, mas os dois ficaram frustrados e foram embora de Jerusalém para Emaús. E aí você vai ver o discípulo no caminho de Emaús, se queixando, reclamando, decepcionado, um triste falando com o outro, dois amigos, que valorizaram mais a opinião um do outro do que a promessa do próprio Jesus, que precisou intervir, aparecer a eles, e só depois que eles chegaram lá, naquele caminho equivocado que eles resolveram, numa vila, num vilarejo,
E eles então tiveram seus olhos abertos e tiveram que fazer o caminho de volta para o lugar, que era Jerusalém, lugar da promessa, que eles não deveriam ter saído de lá. Então, esse lugar, é esse aprisco, é essa proteção, é esse cuidado, é esse espaço que pode ser um espaço físico e também pode ser um espaço espiritual, porque dentro do entendimento bíblico, o sobrenatural e o natural vão se apontando, vão se misturando, eles vão se, definindo ao outro. Não há como dizer que o que é natural não é espiritual. E também não tem como dizer que o que é espiritual não é natural, porque nós somos seres naturais e somos seres espirituais. Nós somos corpo, alma e espírito, então tudo que é espiritual é natural e tudo o que é natural é também espiritual. Logo, tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que for ligado no céu será ligado na terra. Então não tem como fazer esse entendimento de que a minha vida espiritual e a minha vida natural é a sua vida, é um todo, é uma coisa só. E os movimentos que você vai fazendo, eles vão determinando a suficiência que Deus tem na sua vida ou não. Eles vão determinando, e essa suficiência, ela tem o nome de doutrina da santidade, ela tem o nome de perseverança, ela tem o nome de você continuar acreditando que o que Deus disse, que o que Deus falou, que o que Deus propôs é verdade e vai acontecer. O problema é que, dentro desse contexto, o inimigo de Deus, ou o inimigo das nossas próprias almas, que não quer que nós vamos para o lugar que já está preparado, né? O texto bíblico de João, Jesus vem falando com os seus discípulos, depois no momento de almoço, no momento de ceia, no momento de comida, ele lava os pés dos discípulos, ele levanta o cálice, ele institui a ceia, e ele vai falando sobre esse relacionamento, ele fala, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai tem muitos lugares, muitos aposentos. Então, Jesus ele vai dizendo para os discípulos, para mim e para você, o seguinte, não fica preocupado, não fica ansioso, não fica agitado, não tenha medo, você não está sozinho, você não precisa, de alguma maneira, achar que existe alguma outra solução, apenas crede em Deus, creia no meu Pai, apenas creia, porque eu já preparei o lugar para você. Esse lugar físico que se reflete no mundo espiritual é o lugar espiritual que se reflete no lugar físico. E enquanto não houver esse entendimento que está em João 14:1, que é um posicionamento pela fé, creia em Deus, creia em mim, acredite. Se não houver isso, a ovelha vai começar a ficar preocupada. Estou no lugar certo? É o meu lugar? Para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Eu estava ali na sala amarela, intercedendo antes do culto, e eu falava para o pessoal da alegria de vê-los aqui de manhã. Muita gente acordou cedo, muito cedo hoje, né? E estava falando ali sobre essa ideia de que existem muitos lugares que nós poderíamos estar, inclusive a nossa cama. E que a verdadeira santidade é quando você é capaz de dizer para a sua cama, você não vai me prender aqui. Porque a carne, ela quer tudo aquilo que a gente quer. E ser cuidado não é que a nossa carne seja satisfeita. Não é que as nossas vontades sejam satisfeitas. Por exemplo, eu não sei vocês, mas eu gostaria de ter ficado em casa dormindo hoje. E olha que eu sou o pastor da igreja. Porque é bom dormir, é bom descansar. Aí você de manhã cedo, não vou levantar, eu não quero vir. Então é uma vitória. O que é isso? Vocês foram abençoados e vitoriosos nessa manhã por isso, amém? Parabéns, porque o que é isso? É na prática você dizer, eu acredito, eu vou para o culto porque eu acredito, eu vou para a casa do meu pai porque eu acredito, eu vou para o aprisco porque tem alimento, eu vou para a casa do meu pai porque eu sou ovelha, mas eu quero ficar aqui na cama, eu quero ficar em casa descansando, mas espera aí, tem uma coisa que eu quero mais, tem uma coisa que aconteceu na minha vida que é maior. Então, eu quero mais as coisas de Deus do que as coisas da minha própria carne. A dificuldade é quando você já não acredita mais nisso. Por isso, João 14:1 fala, creiam em Deus. Porque quem não crê não vai conseguir compreender
que existe um lugar, um aposento preparado. E aí, se não tem um lugar preparado por Jesus, eu fico perdido e vou querer escolher o meu lugar. Portanto, nessa manhã, você que está aqui, acredita. Porque se não acreditasse, o lugar que você teria escolhido, com certeza não seria aqui. Seria o lugar da sua cama, seria o lugar do conforto, seria o lugar de você, não ter responsabilidades. E aí a gente vai vendo que a santidade, ela tem muito mais a ver com a capacidade que eu tenho de me movimentar no mundo espiritual para o lugar que Deus quer que eu fique. E quando eu me movo do lugar onde Deus quer que eu fique, eu estou dizendo para Deus, de alguma forma, Senhor, você não é suficiente para mim. Já parou para pensar nisso? Pensa no pecado como uma declaração para Deus de que Ele não é suficiente para você. Porque se você já tiver de barriguinha cheia, você não vai querer comer de novo. Se Deus for suficiente para você, você não vai precisar de um alimento fora de Deus. Se Deus já for tudo o que você precisa, você não vai precisar buscar outras coisas. Por isso a Bíblia fala, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça de Deus, as coisas de Deus. E as outras coisas, automaticamente elas são acrescentadas. Por quê? Porque o Senhor, o meu pastor, não vai deixar que o meu coração sinta falta de nada. Então, à medida que a gente vai sentindo falta, a gente vai dizendo para Deus, Deus, você não é suficiente para mim. Agora, a pergunta que eu te faço é, você já comeu o suficiente de Deus? A minha carne é a verdadeira comida, disse Jesus. Você já comeu o suficiente de Deus para dizer que Ele não te supre, para dizer que Ele não é suficiente na sua vida? Você já se alimentou de forma plena? É interessante que teve um dia lá em casa que a comida foi... Sabe aquele dia que você abre a geladeira e pega todos os restos que ficaram dos potes? Eu não sei vocês, mas lá em casa a gente não gosta de desperdício. E aí tem uma colher de carne moída, mas está lá guardada, não foi jogada fora. 2 colheres de arroz, mas elas estão lá guardadas. 1 colher de feijão está lá guardada, 2 colheres de macarrão, um pedaço de salmão. Aí botamos lá na mesa os potes, e a Giovana comeu só o peixe. Logo depois, ela estava já procurando uma outra comida para comer. Eu falei, Giovana, você acabou de almoçar agora? Pai, eu só comi peixe. Como assim? Não, peixe você sabe que não satisfaz, peixe acaba rápido. E eu quero pegar essa mensagem e dizer para você o seguinte, se você só come de Deus os 5 peixinhos que Ele ofereceu, lá na multiplicação dos peixes, isso vai acabar rápido na sua vida. Por isso que aqueles muitos discípulos, eles depois estavam dizendo, crucifica Jesus, porque aquele alimento passa rápido. O alimento que é multiplicado, que entra na nossa boca, ele sai rápido. Por isso que Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, para alimentar o seu espírito, para satisfazer a tua alma, para realizar os desejos que estão dentro do teu coração. Crede em Deus, crede também em mim, eu tenho um lugar para você, e tudo que eu te dou é suficiente, e se não for o suficiente, porque pode ser que não seja. A minha palavra para você nessa manhã é, o quanto você já se alimentou do pão vivo que desceu do céu, o quanto você já buscou na palavra de Deus, até não abrir mão da presença do Senhor, como Jacó no Val do Jaboque. Semana eu estava lá no gabinete e alguém olhou aquele quadro do banco e falou, poxa, que quadro bonito. Eu falei, eu acho lindo, porque esse quadro é o quadro do encontro. Porque eu estava sentado nesse banco, e nesse banco eu fiquei mais de 5 horas orando até Deus falar comigo. E sabe o que aconteceu? Deus falou comigo. Eu não sei você, ou há quanto tempo você não ouve a voz do Senhor. Eu não sei há quanto tempo você não tem uma experiência significativa, pessoal, de intimidade com o Senhor. Mas eu te digo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim diz o Senhor. Eu não posso dizer para Deus que Ele não é o suficiente, se eu não me dou o privilégio de buscá-lo, de intensificar
a alimentação que o Senhor propõe para a minha vida. É desonesto isso com Deus. É desleal dizer para Deus, Senhor, Tu não é o suficiente, por isso eu preciso de um pecado, por isso eu preciso de uma solução imediata, por isso que eu preciso de uma resposta agora, porque o Senhor não é o suficiente. Mas você não buscou o Senhor de forma suficiente, você não se dedicou ao Senhor de forma suficiente, você não abriu mão dos outros alimentos de forma suficiente, você tem trocado Deus, e Deus não se agrada de ser trocado. Ageu capítulo 1, ele vem falando para o povo de Israel que está chateado porque está passando por falta de dinheiro. Está com pouco dinheiro. Você está com pouco dinheiro, querido? O povo de Israel também estava em Ageu capítulo 1. E Deus fala para ele, é tempo de vocês ficarem pensando em ajeitar a casa de vocês, em fazer obra, em fazer reforma. E até um termo interessante, casas apaineladas. Um termo que eu diria que é bem antigo, mas uma casa bonita, uma casa brilhante, uma casa limpa, uma casa ajustada. Enquanto a casa de Deus está abandonada, largada, será que vocês não entenderam? Que aí vocês ganham dinheiro e ele não satisfaz vocês. Vocês se alimentam, mas o alimento não vai satisfazer vocês. Então, presta atenção. Minha é a prata, Ageu 2,8, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O problema não é ter ou não ter. O problema é se satisfazer ou não se satisfazer. E então o profeta Ageu vem dizendo para as ovelhas, olha, a única maneira que você tem de se sentir satisfeito não é tendo muito, mas é valorizando Deus em primeiro lugar. E Mateus fala a mesma coisa, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas Ezequiel, capítulo 34, versículo 17, fala sobre o relacionamento da ovelha, né? E diz assim, ó, quanto a você, meu rebanho, ou seja, você que é ovelha, assim diz o soberano, o Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, também entre carneiros e bodes. Não lhes basta comerem a boa pastagem, deverão também pisotear o restante da pastagem? Não basta beberem água límpida, deverão também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso diz o soberano, o Senhor, a eles, vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, pois vocês forçaram a passagem com o corpo e com o ombro empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até as expulsá-las. Aí vem falando do relacionamento de ovelha com ovelha. Gente que quer comer, mas que não quer deixar o outro comer. Gente que quer beber, mas não está preocupado se o outro bebe. Gente que está empurrando o outro porque o outro está atrapalhando, né? Gente que está expulsando o outro porque o outro não está dentro daquilo que ele entende, ou tá causando uma possibilidade de... Eu preciso expulsar, porque está causando a possibilidade de eu perder. Então, se eu não expulsar, eu perco. Então, boto para correr para eu poder assumir o lugar. Então, pensa que há um lugar que Deus nos dá, mas que não é um lugar apenas exclusivo para uma ovelha. É um lugar para as ovelhas do rebanho. E as ovelhas do rebanho são ovelhas diferentes, pensam diferentes, agem diferentes. Mas nenhuma das ovelhas do rebanho tem o direito de empurrar uma com as outras com o chifre. Nenhuma das ovelhas do rebanho tem o direito de empurrar a outra com os ombros. Agora eu te pergunto, isso é natural? Isso é espiritual? Isso é o quê? Há alguma coisa que seja espiritual que não seja natural? Então, se eu sou ovelha, eu tenho também que me preocupar se de alguma forma, em algum momento, em algum lugar, eu não estou sendo nocivo a outras ovelhas. Porque como eu tenho as necessidades que eu tenho, como eu tenho as vontades que eu tenho, como eu tenho os desafios que eu tenho, e como eu precisa, tanto quanto eu preciso. Portanto, o desafio de ser ovelha é um desafio que me relaciona com Deus, onde o Senhor será o meu supremo pastor.
E é o desafio também com o meu irmão, onde eu vou respeitar e aonde eu vou, junto com o meu irmão, ajudá-lo a permanecer no rebanho. E não tirar ele para fora, e não expulsar ele, e não dar chifrada nele, e não dar com o ombro nele, e não pisotear aquilo que é água que ele vai beber, porque eu já resolvi meu problema. Então, há uma necessidade da graça de Deus para sermos ovelhas em conjunto, dentro de um corpo, dentro de um aprisco, dentro de um lugar. Por quê? Porque o meu direito, ele é limitado pelo direito da minha outra ovelha. E num momento histórico, sociológico, seja o nome que você quiser dar, que nós estamos vivendo de competitividade intensa, de competitividade absurda, onde só os melhores são valorizados. Então, os melhores do louvor são os que vão cantar, os piores tira fora porque estão atrapalhando. Os melhores pregadores vão pregar, e os piores pregadores tira fora porque não tem a produção que a igreja precisa. Os melhores evangelistas vão evangelizar, mas aqueles que não sabem evangelizar direito ou têm uma timidez, tira fora porque já não são precisos. E a gente vai colocando como que os melhores tivessem o direito de ocupar os lugares. É o tipo de ovelha que dá chifrada no outro. É o tipo de ovelha que dá de ombro no outro. É o tipo de ovelha que enlameia a água do outro. Isso não é ser ovelha. E o Senhor fala, eu vou julgar. Eu vou botar para fora, eu vou botar para correr, eu vou expulsá-las. E verso 22, eu vou salvarei o meu rebanho. Ezequiel 34, 22. Eu salvarei o meu rebanho e não serão mais saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Portanto, é preciso que você entenda que no seu relacionamento, há sim um relacionamento entre você e o seu pastor, seja natural e seja seu pastor espiritual, mas também há um relacionamento entre você, ovelha, e a ovelha que está do seu lado. Há uma responsabilidade, há uma carga, e há um juízo de Deus no seu relacionamento como ovelha. Então, a igreja, se tem esse relacionamento, eu sou ovelha, a igreja não pode ser um lugar que eu venha apenas para receber, apenas para me suprir, apenas para ser alimentado, porque eu também tenho responsabilidades com a outra ovelha que está do meu lado. Eu quero o meu alimento, mas também quero que a ovelha que está do meu lado também tenha alimento. Portanto, isso me traz agora para uma realidade de dimensão, onde eu, ovelha, preciso cuidar da ovelha que está do meu lado. Por isso a visão desse ministério, Palavra da Verdade, é um cuidando do outro, é uma ovelha cuidando da outra, em vez de a ovelha dizer, o pastor não cuida de mim. Reclamar, o pastor não me dá atenção. Claro que eu não vou cuidar de você, e claro que eu não vou dar atenção nem ao Lúcio, eu vou cuidar da Drica, vou me esforçar pelo menos para cuidar dela. Mas claro que eu vou cuidar de você. Agora, você também tem a responsabilidade de cuidar do seu irmão. Uns cuidando dos outros. A visão de cuidado é essa dimensão onde eu não vou transferir para outra pessoa aquilo que eu quero que façam comigo. Onde eu vou fazer, onde eu vou amar ao próximo, na medida que eu consigo amar a mim mesmo. Então, a visão de cuidado traz para você uma responsabilidade de que você também foi chamado para cuidar. Chamado para cuidar de pessoas. Chamado para amar pessoas. Chamado para equilibradamente não forçar pessoas. Tem ovelhinha magra? Tem ovelhinha fraca? Tem ovelhinha que não alcançou a plenitude espiritual que você alcançou? Tem ovelhinha que ainda não faz como você faz? Tem ovelhinha que não segue a Deus da forma como você segue? Não dá chifrada nela, não empurra ela para fora do rebanho, não pisoteia a água que ela vai beber, não faça maldade, cuida da ovelha mais magra. A visão de cuidado, ela traz para a gente essa dimensão de que um cuida do outro, um ajuda o outro, um protege o outro, e todos ficam no mesmo aprisco, no mesmo rebanho. Então o Ministério Palavra da Verdade, baseado lá em Efésios capítulo 1, verso 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, sejam as coisas que estão nos céus, sejam as coisas que estão na terra, seja o entendimento que você tem do que é ser ovelha a nível espiritual, seja o entendimento que você tem do que é ser ovelha a nível eclesiástico natural, o objetivo
é através do cuidado fazer com que Cristo seja o supremo pastor de todos nós. Por isso eu me porto dentro da igreja como apenas mais um. Apenas uma ovelha do supremo pastor. Para alguns, isso é uma ofensa. Para outros, isso é o verdadeiro evangelho. E para estes, que isso é o verdadeiro evangelho, são aqueles que foram chamados para serem minhas ovelhas. Por quê? Porque o cuidado, o trato, não é para um tipo de pessoa, mas é para todo tipo de ovelha. Ah, mas eu não tenho nada. Mais uma vez eu repito, e livro de Reis, não lembro se é 1 Reis ou 2 Reis, mas acho que é 1 Reis, capítulo 4, quando a viúva, ela vai diante de Eliseu e fala: meu senhor, o teu servo, meu marido é morto, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais nada. Agora os credores estão vindo e eu não tenho o que fazer. Mas ela foi até o profeta porque ela ainda acreditava. E quando ela foi até o profeta porque ela ainda acreditava, o profeta virou para ela e falou: vai, entra na tua casa, pega o que você diz que não tem, chama os teus vizinhos, pega a vasilha dos teus vizinhos e começa a derramar o que você diz que não tem na vasilha dos outros. E quando essa mulher continuou acreditando, mesmo ela achando que ela não tinha nada, e ela foi justamente nos vizinhos, e ela pegou as vasilhas dos vizinhos e ela começou a entregar o que ela dizia que não tinha na vida dos outros, ela pôde experimentar a provisão sobrenatural de um Deus que faz as coisas acontecer de uma maneira que nós não conhecemos. E ali o azeite dela foi multiplicado. Então, se você acha que você não tem nada para dar, crede em Deus. Crede também no meu Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Porque Ele já preparou o teu lugar. E à medida que você for cuidando uma da outra, uma ovelha cuidando da outra, as coisas de Deus vão sendo liberadas na sua vida. É essa unção que está sobre esse ministério, é essa visão que Deus deu para esse lugar, para esse ministério. E à medida que você cuida, o Senhor vai liberando o cuidado dele sobre a tua vida. E à medida que você entrega, o Senhor vai multiplicando na tua vida aquilo que você entende que era a sua necessidade e que achava que não tinha. Porque o meu Deus, em Cristo Jesus, suprirá cada uma das suas necessidades.